preparei aqui essa imagem, que é uma imagem de uma cidadezinha, né? E as pessoas estão lá trabalhando. Poderia eu contar uma história sobre essa imagem, né? Mas no caso aqui, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar a parte da mediação. Então, posso contar uma história? Posso. Pode ser encantada? Pode. Até porque tem alguns mistérios, se você olhar aí, né? Aqui é um pipoqueiro, o gari, os correios, a policial, o taxista, o pintor e a dona de casa. Mas aqui, ó, tem uma casinha de passarinho. Ó, o passarinho tá aqui, ó. Então a gente pode dizer, o que será que está acontecendo nessa cidade? É um mistério. Agora, quando eu vou mediar, não preciso mediar a história inteira, eu posso mediar um dos personagens. Então, aqui eu posso falar assim para a criança. Observe a imagem. Quantas pessoas estão representadas na imagem? Então, aqui ela vai ver, né? 1, 2, 3, 4, são 7 pessoas. Aí eu peço assim, escolha uma. Escolha uma. Dá autonomia para ela. Por que você escolheu essa? Aqui eu começo a fazer a criança pensar. Ela vai ter que me dar um argumento, uma justificativa, uma explicação sobre por que ela escolheu aquela imagem. No caso aqui, eu escolhi, quando eu fiz essa mediação, o gari, certo? Que está varrendo aqui a pracinha. Descreva com detalhes a imagem escolhida. Olha, se você voltar ao vídeo, ele tem tênis azul, ele tem uma vassoura, ele tem uma lata para botar lixo, o uniforme dele é amarelo com listras brancas, ele usa um boné amarelo, ele está sorridente. Isso tudo são detalhes. E a criança deverá descrever o máximo de detalhes possível. Tá vendo? Então, na história, dá para você pedir para ela descrever uma personagem. O que ela, né, está fazendo? Qual a cor da roupa dessa pessoa? Você já viu uma pessoa realizando esse trabalho? Aqui é pura transcendência aqui, ó, na pergunta 8. Porque eu saí daquela imagem e fiz a criança associar aquilo a alguma experiência que ela já viu antes. Onde foi? Por que esse trabalho é importante? Outra transcendência, né? E até uma abstração, porque no caso aqui, a criança pode associar que todo trabalho é importante, mas aquele ali poderia ser mais importante, né? Que recolhe o lixo da nossa casa, recicla. Hoje, não, veja a expressão do rosto da pessoa. Olha só, gente, fui lá no detalhe. Então, aquela personagem da história, né? A criança vai olhar o rostinho, a expressão facial. Como está o rosto? Que indício prova que essa pessoa está feliz? Olha, eu vou no detalhe do detalhe. Por isso, assim, aqui a gente está mediando os detalhes, mas para que a criança tenha uma percepção clara e precisa de que aquele gari está feliz no trabalho ou naquele momento ali. Então, eu vou no detalhe do detalhe do detalhe. E ela tem que enxergar isso. O que poderia deixar ela triste? Ó, o que poderia deixar ela triste? Estou gerando uma transcendência, mas também criando um significado. Por exemplo, jogar o lixo fora da lixeira, né? Poderia deixar ele triste. Você já ficou triste alguma vez? Por quê? Olha, eu saio daquela imagem e vou para a própria criança. O que deixa você alegre e feliz? Qual o nome da profissão dessa pessoa? Você sabe?
Se a criança não sabe, a gente fala. Essa pessoa tem algum detalhe que chamou sua atenção? O que ela usa para trabalhar? Na sua casa, há esses objetos? Gente, ali são 7 personagens. Eu fiz apenas de um. Você pode fazer dos 7. O mesmo processo de mediação. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Para mediar histórias, você tem que gostar da história que você escolheu para as crianças, ler antes essa história, fazer um mapa cognitivo dessa história para ver o que ela vai exigir em termos de ato mental das crianças e depois fazer as perguntas. E isso pode durar de 15 a 40 minutos.